Muito bem, nós estamos aqui falando do escândalo, não é? O escândalo é o resultado de um mal moral. E diante do mal moral que possamos vir a cometer e que terá como consequência natural um escândalo, que é exatamente, o escândalo é isso, é nos ficarmos assim, quando assistimos um escândalo, nós ficamos assim, um terremoto, é um escândalo. Ficamos todos, viu, que todos ficamos escandalizados. Mas moralmente, o escândalo é o resultado de um mal moral, ok? Então, nós estamos falando do escândalo. Ai, foi pego fazendo isso ou aquilo. Bom, se foi pego fazendo isso ou aquilo, não deve ser bom. Isso vai ter uma consequência, porque essa escolha foi uma escolha moralmente negativa. E isso vai ter um retorno. Vejamos, no vocabulário moral, esse retorno é que é o escândalo. Esse retorno é que é o escândalo. E não o que a pessoa faz, mas porque quando vem, é que é um escândalo para ela. Por quê? Porque ela vai ter que o quê? Ressarcir o mal que foi feito anteriormente. E aí nós eu vou dar uma lidinha até o ponto onde paramos, e a partir daí nós começamos a comentar, ok? Por quê? Porque o que eu vou ler agora já comentamos semana passada. Quem escandalizar um desses pequeninos, e Jesus está falando das consequências de quem faz o mal para os pequeninos do Senhor. Quem são os pequeninos do Senhor? São aqueles que se esforçam em fazer o bem. Ok? Aqueles que estão ali fazendo o bem. Então, muita atenção. Então, vamos imaginar alguém que perpetra um crime contra uma pessoa justa. Ele está falando com essa pessoa? Com um criminoso que fere uma pessoa justa? Uma pessoa que está ali, vamos dizer assim, um latrocínio, um assassinato, um roubo seguido de assassinato. Seria o que Jesus está falando aqui? Seria. Então, alguém cometeu um ato violento contra uma pessoa que simplesmente tinha algo que ela queria. E ela foi violenta ao ponto de, depois de tirar o que queria, ainda tirar a vida da pessoa. Então, Jesus vai dizer: quem escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, é muito melhor para ele que seja colocado uma mó de asno, que é aquela pedra, não é? Que o burro empurra para fazer o moinho, não é? Moer lá o que tem que moer. Ou moía, não sei como é hoje em dia. Uma mó de asno ao redor de seu pescoço e seja lançado ao mar, porque essa mó era de pedra. Isso fazia afundar. E se a tua mão te escandaliza, ou seja, se ela é a mão de alguém que cometeu algo ruim, muitas vezes com essa mão, e a gente contou aqui um caso até do livro Memórias de um Suicida, corta. É melhor para ti entrar na vida mutilado. Entrar na vida é o quê? Reencarnar mutilado, do que, tendo duas mãos, ir para o Geena. O Geena, nós falamos, não é? É como se fosse um inferno. Ora, se eu não trago, porque eu me esqueço, eu venho para cá, eu esqueço. Se eu não tiver uma boa sinalização, porque essa sinalização vai me ajudar inconscientemente, mesmo assim eu posso repetir o erro, mesmo com um problema ali na minha frente, certo? Porque isso é livre-arbítrio. Mas ele coloca que esta consequência é muito para, primeiro, já expiar o erro cometido e ajudar a quem não lembra conscientemente poder se deter diante de certas situações. Ou situações, claro, em que esse ser, essa pessoa, tem uma tendência a fazer más escolhas nesse sentido. Continua Jesus, o que Jesus vai fazer agora? Ele vai repetir
em outras partes do corpo, o que ele colocou aqui com a mão. O Geena é como se fosse um inferno, só que o fogo desse inferno é inextinguível. Este é um fogo que não é um fogo que arde para torturar, para queimar. Não é um fogo de uma chama em que se bota a mão e deixa a mão queimar toda. Não, este é um fogo que purifica. Tá? Então, as provas, expiações, que sejam muito difíceis para nós, que nos façam mesmo chegar às lágrimas, todos esses desafios que muitas vezes nos chegam como dores, são o quê? São para nos purificar. E ele vai usar mais à frente uma outra figura além do fogo. Vamos ver. Para o Geena, para o fogo inextinguível. Agora, o versículo 44. Então, desculpa, eu nem falei. Capítulo 9 de Marcos, Novo Testamento. Mas acho que está todo mundo já certo, que ninguém perguntou. Versículo 44, capítulo 9. Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Então, esses vermes seriam mesmo os agentes da dor, tá? Esses vermes, além do fogo. Então, e se teu pé, primeiro ele fala da mão, agora ele fala do pé. Esse é Jesus. Ele quer ser o quê? Didático. Ele repete. E às vezes a gente quer que ele mude de assunto. Por quê? É uma coisa que eu preferia não ouvir. É um assunto que eu preferia não tratar. Ah, Senhor, conta uma parábola, que eu gosto daquelas histórias. Não, aí ele continua, ele fala, e se teu pé te escandaliza, corta-o. Chega a dar um negócio assim, mas como que ele está falando para cortar o próprio pé? Ele está falando o quê? Que a gente, o meu pé fez uma, meu pé não, eu fiz uma coisa má usando o meu pé. Então eu vou ali na varanda, pego um machado e corto o pé? Não, gente, não. Isso é entrar na vida. Entrar na vida, reencarnar. Tá bom? Não vai ninguém aí levar para o literal, porque a letra mata, o espírito vivifica. O espírito é esse entendimento moral do que Jesus nos fala. Então, se teu pé te escandaliza, corta-o. É melhor para ti entrar na vida, de novo, entrar na vida, coxo, do que tendo 2 pés ser lançado no Geena. Ora, quando eu reencarno expiando, como é que fica a minha consciência? Ela fica mais calma? Mais tranquila? Eu estou ressarcindo diante dela o erro que eu cometi? Sim. Sendo assim, vamos dizer assim, quando ele diz é melhor entrar na vida, porque o próprio espírito que está reencarnado, embora não lembre, se ele estiver mais amadurecido, e nós vemos isso com muitas crianças mesmo, nascendo mesmo em situações muito difíceis, que são espíritos doces, espíritos de bom ânimo diante daquela situação. Muitas vezes essas crianças são as que acalmam seus pais diante da dor que eles sofrem. Por quê? Porque eles reencarnaram com o entendimento de que aquilo ali faz o quê? Bem a eles. Mas como faz bem? A pessoa tem paralisia cerebral. Tem paralisia cerebral, mas o espírito está o quê? Confortado na sua consciência. Ai, é como se tirasse um enorme peso dos ombros. Aquela situação extremamente limitante, ela é passageira. É passageira. Muitos, inclusive, desencarnam mesmo na infância. E quando chegam no mundo espiritual, chegam muito mais leves e preparados para encarnações onde eles podem se dedicar com mais foco. Por quê? Porque uma consciência arrependida e
como se diz aquela palavra, com remorso, como é que eu vou ter foco em isto, aquilo ali, se aquilo me consome no remorso? Aí eu venho para uma encarnação, muitas vezes muito difícil, muitas vezes desencarno mais cedo do que normalmente se desencarna, e ao retornar, eu estou tão mais leve, e o remorso não mais me assombra, que eu estou preparado de novo, né? Com as asas mais fortes, a voos mais altos. Ai, mas eu não sou assim. Está no planeta Terra? Vou te perguntar. Então, olha, estamos todos nessa condição. E continua aqui Jesus a falar, não é? É melhor, então, entrar na vida coxo do que tendo 2 pés ser lançado no Geena, esse fogo que consome, né, o remorso. Então, e Jesus continua no versículo 46. Assim, no Geena, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Versículo 47. E se o teu olho... Acabou, Jesus? Não. Olha só, agora eu vou falar do olho. A gente já falado ainda, vou falar do olho. E se teu olho te escandaliza, lança-o fora. É melhor para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no Geena. Muito bem, Cristina, ele está falando aqui reino de Deus. Mas onde está o reino de Deus? O reino de Deus é um mundo espiritual? Não. O reino de Deus está dentro de nós. Tá? Como é que eu vou entrar no reino de Deus me sentindo culpado, cheio de remorso por algo que eu fiz? Eu não entro, fico na porta e falo assim, peraí, não vou entrar agora não, porque eu tenho que consertar uma coisa que eu fiz. A gente não consegue transpor. Por quê? Porque a nossa consciência, nosso mais severo juiz, nos acusa. Nos acusa. Se fizermos a alguém, e esse alguém nos perdoou, seguiu a vida, está lá tranquilo, mas isso é uma coisa o quê? Do outro. Se eu fiz um mal, este mal não é para o outro, é para mim. Eu feri a mim mesmo, eu feri a minha consciência. Sendo assim, como é que eu vou conseguir entrar neste reino de Deus, que é um reino de plenitude, que é um reino de paz, se o fogo arde na minha consciência, me pedindo o quê? Reparação. É como se houvesse, não é? Aquela labareda que crepita, crepitasse dizendo, reparação. É o barulho do crepitar do fogo na consciência. Então, nós temos necessidade de nos livrarmos desta ferida. E ele continua, Jesus, a nos dizer, de ser lançado no Geena, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos, olha só o que ele vai dizer, todos serão salgados ao fogo. Então ele vai, qual é o outro elemento que está botando aqui além de fogo? O fogo é aquele que não se extingue, não é? É o que purifica. E ele agora fala do sal.